Quando uma relação é saudável e recíproca, tu vai notar no dia a dia. Assim como se ela não for, também vai ter os seus sinais. Mas às vezes, dependendo do quão envolvida tu tá, pode deixar alguns passarem batido e, ao invés de se sentir feliz, se sentes pressionada. E o pior, não entendes o porquê. Hoje eu trouxe 9 sinais que vão te mostrar se tu precisa de um pouquinho mais de atenção aí pra tua vida amorosa. Porque se tu perceber, se tu der muitos checks nesses sinais, pode ser que tu esteja aceitando um relacionamento ou aceitando pessoas na tua vida que não estão querendo te ver e te fazer genuinamente feliz. Mas antes, oi mulher, eu sou a Débora e eu tô muito feliz de estar falando contigo hoje. Antes da gente começar o nosso vídeo, o nosso conteúdo, lembra que aqui no canal toda semana saem vídeos e meditações para te guiar nessa jornada em que tu se torna a prioridade. Então já se inscreve pra gente continuar nessa jornada juntas e curte esse vídeo para ele chegar no máximo de mulheres que ele puder chegar, isso me ajuda muito. Agora sim, deixa eu te contar cada um desses sinais e o último deles é o mais comum e é o que mais passa despercebido. Primeiro sinal, tu se sente pressionada a ter os mesmos gostos do teu parceiro, da tua parceira, como se tu precisasse gostar ali da mesma coisa, como se tu precisasse ter os mesmos interesses. É muito bom a gente gostar de coisas similares, para ter assunto, para compartilhar experiências de vida, mas pessoas são diferentes e quando tu sente que tu precisa gostar porque o parceiro ou a parceira fica ali te forçando a gostar daquilo ou assistir sempre as mesmas coisas, ir sempre nos lugares que aquela pessoa quer ir, e se tu não gosta daquelas coisas, a pessoa te diminui ou te critica ou te chama de chata e coisas nesse sentido, isso já vai para um aspecto que não tá respeitando a tua individualidade, que não tá permitindo com que tu se expresse da tua maneira, que não tá fazendo com que exista a troca. Isso pode vir desde uma coisinha que parece um pouco bobinha até algo maior. O bobinho, por exemplo, tu ama ver filmes de romance e a pessoa acha um saco. Tudo bem, são gostos diferentes. Mas se a pessoa não abre mão nunca para assistir um filme contigo, ou quando tu tá assistindo a pessoa nem fica por perto e fica te criticando, e fica te julgando, e fica fazendo piada, e tu sente que tu nem pode mais fazer aquilo porque tu quer evitar atrito, evitar discussão, evitar esse incômodo, aí a gente já tem um grande alerta. O segundo sinal é tu estar constantemente fazendo mudanças na tua aparência por influência do teu parceiro ou da tua parceira. Eu já vi isso acontecer com pessoas bem próximas a mim, e isso pode estar muito camuflado num cuidado. Eu tô cuidando de ti, por isso eu quero que tu mude tal coisa. Eu tô cuidando de ti, por isso eu quero que tu fique mais bonita. Por isso eu quero que tu cuide mais de si mesma. E isso passa de uma forma muito sutil, porque a gente entra naquele aspecto, ou tu pode entrar naquele aspecto de realmente, isso aqui não tá tão bom. Essa parte do meu corpo não tá tão boa. Então eu acho que eu deveria mudar mesmo. Não, essa pessoa tá só me incentivando a cuidar um pouquinho mais de mim. Mas presta atenção, porque às vezes se tem algo que tu não mudaria por ti, então talvez não seja realmente um cuidado. Um cuidado genuíno seria tu falar pra pessoa, poxa, não tô tão satisfeita, não tô tão satisfeita aqui com a minha barriga, não tô tão satisfeita aqui com a minha perna, não tô satisfeita com o meu nariz, isso mexe muito com a minha autoestima, e a pessoa te incentivar a melhorar aquilo porque tu não tá bem. Te incentivar a ter coragem pra fazer as mudanças que tu sente que tu gostaria de fazer. Ao mesmo tempo que ela deixa muito claro que pra ela aquilo não muda nada. Agora, a pessoa vir com o problema, criar problemas na tua cabeça, te fazer não gostar de uma parte tua pra daí tu mudar porque ela acha que tu deveria mudar, aí presta atenção. Terceiro sinal, tu não consegue ou tu se sente mal por querer ter tempo sozinha, porque quando tu mostra que tu gostaria de ter esse tempo, seja ficando em casa sozinha, saindo com amigas, fazendo coisas tu contigo, o outro acaba se vitimizando ou te faz se sentir errada por isso. Por que tu quer um tempo sozinha? Cansou de mim? Não gosta mais de mim? Não gosta de ficar comigo? Por que tem que fazer isso sozinha? Por que eu não posso estar junto? Por que tu quer sair com as tuas amigas? Por que tu não sai comigo?
Quando isso acontece, é sim um sinal de que a pessoa também não está respeitando a tua individualidade. A pessoa pode estar ali projetando as próprias carências, as próprias frustrações, pode estar te usando como esse casulo para ela se sentir bem. Mas se tu sente que tu precisa do teu tempo e o outro não respeita isso, até num ponto que te faz se sentir mal por só pensar em querer estar tendo um tempo teu, já é um grande alerta também. Quarto ponto, tu sente que não pode ou evita falar sobre as tuas conquistas porque o parceiro não te apoia da maneira que tu gostaria de ser apoiada, não compartilha da alegria contigo, da tua alegria, não fica feliz vendo a tua felicidade, diminui, falando que isso nem é tanta coisa assim, volta muito pra ele. Isso a gente foca muito em amizade, mas acontece bastante em relacionamento amoroso. A gente fala da questão da inveja, amiga que tem inveja, parente que tem inveja, mas muitas vezes quando a gente dá abertura para uma pessoa que não tá disposta a construir um relacionamento recíproco e saudável, também existe essa inveja. Poxa, como é que essa pessoa tá conquistando isso? Nem é tão grande assim. Como é que essa pessoa tá ganhando mais do que eu? Como é que essa mulher tá ganhando mais do que o homem? Quinto ponto, o outro desencoraja o teu crescimento pessoal. Tu tá gostando de algo que tá te ajudando a se encontrar, digamos, tu entrou aí na tua jornada de despertar e aí tu quer ler os teus livros de desenvolvimento pessoal, tu quer fazer retiros, tu quer fazer terapia e o outro só coloca pra baixo, o outro só diminui. O outro fala que esse tipo de livro é baboseira, que fazer terapia é jogar dinheiro fora e fica sempre querendo te manter ali naquela zona que ele já conhece, já sabe que ali dentro é a pessoa que ele conhece. Isso acontece sim muito em família, porque o que se desenvolve a partir desse desenvolvimento? Quando tu começa a se conhecer, tu começa a perceber padrões, atitudes que não te fazem bem. Então tu percebe limites que antes tu não conseguia impor, que tu tinha uma certa dificuldade em colocar ali. E tu começa a colocar, tu começa a falar não, tu começa a expor mais a tua voz, tu começa a dizer o que não te agrada, o que te agrada, tu começa a fazer mais as coisas por ti e o outro se sente desconfortável com isso. Por isso que muitas vezes, quando uma pessoa começa esse processo de desenvolvimento, quem tá em volta, pai, mãe, irmãos, acha que aquilo não tá sendo bom porque a pessoa começa a falar o que antes ela guardava. Porque ela começa a dizer, não concordo, tá errado nisso, nisso e nisso. A pessoa começa a expor e o outro fica, mas não fazia isso antes. Então, dentro de um relacionamento amoroso, quando a pessoa fica puxando pra baixo, ela não tá enxergando aquela evolução pra ti. Ela tá enxergando as farpas que estão sendo fincadas nela. Não de grosseria nem nada disso, mas porque ela se sente machucada, ela se sente atingida, porque tu já não tá mais dentro daquilo que ela moldou ou que ela se acostumou e que, querendo ou não, era bom pra ela. Sexto ponto, tu é excluída de decisões importantes, como, por exemplo, decisões financeiras. É como se o outro diminuísse a tua capacidade de lidar com aquele tipo de coisa, o outro é o que tem o conhecimento, o outro é que tem o poder. E por mais que, digamos que tu esteja num relacionamento em que o teu parceiro é o provedor financeiramente da família mesmo, ele que trabalha ali e coloca o dinheiro, tu trabalha em casa, vamos dizer assim, que é dona de casa e o outro sai para trabalhar, independente. Não é porque é o outro que está saindo para trabalhar que só ele vai lidar com o dinheiro. Na verdade, existe essa dinâmica em que os dois vão sentar, ou deveria pelo menos existir a dinâmica em que os dois vão sentar e vão ver qual é a melhor forma de agir nesses aspectos ali dentro da família que vocês estão construindo. Vão ter pessoas que vão ter uma dinâmica de 50% é teu, 50% é meu. Vão ter pessoas que o que é meu é teu e junta tudo. Vão ter pessoas que vão ter uma outra porcentagem ali, entende? Então, cada pessoa tem uma dinâmica e não é o outro que vai decidir. Somos nós, que juntos vamos sentar e vamos falar. Às vezes, tu realmente prefere que o outro cuide desse aspecto familiar, desse aspecto financeiro ou qualquer outro aspecto importante ali. Às vezes, pra ti é muito mais fácil, porque o outro vai lidar com mais facilidade com aquilo.
mas os dois precisam decidir juntos. Não é o outro olhar pra ti e falar, tu não tem capacidade de lidar com isso, eu que vou lidar. 7º ponto, tu é diminuída na frente das pessoas. Aquela rodinha de conversa e todo mundo tá rindo, tá conversando e o outro vai e fica dando aquelas farpadinhas, fica fazendo piadinhas, fica diminuindo aquilo que tu faz, diminuindo as tuas atitudes, o teu esforço, e por mais que tu se sinta incomodada e converse, comunique, aquilo não acaba. Aquilo continua sempre acontecendo e quando tu fala sobre aquilo é porque tu é sensível demais, é porque era só uma brincadeira, é porque tu não tá entendendo as coisas. Então esse tipo de dinâmica aí também já é um grande alerta de que essa relação não tá tão equilibrada. Penúltimo ponto que eu venho trazer aqui hoje. Tu se sente responsável pela felicidade do outro. Então, tu tem que estar sempre à frente ali para que o outro esteja bem, esteja feliz. E se o outro tá num dia ruim, tu não pode falar também que tu tá num dia ruim. E se o outro vem com grosseria, tu precisa engolir aquelas grosserias. Tu precisa passar pano para as coisas que não são bacanas que o outro faz, porque é o jeitinho dele. Tu tem que estar ali sempre apaziguando a situação e prezando pela felicidade da outra pessoa. Eu concordo, sim, que quando a gente tá em um relacionamento, a gente quer que o outro esteja bem. Eu quero ver a pessoa que eu amo bem, feliz. Mas não é responsabilidade minha. Não é responsabilidade minha lidar com os erros do outro. Não é responsabilidade minha anular a minha felicidade para colocar a felicidade do outro como uma prioridade. Não é responsabilidade minha a forma que o outro tá enxergando as coisas. É uma questão de cada um ter a sua responsabilidade pela sua vida. E dentro disso, a gente vai juntos ali apaziguando as situações, dando o melhor pro relacionamento, mas sem ferir a si mesmo para colocar o outro lá em cima. E essa responsabilidade de fazer o outro feliz pode vir também, às vezes, de uma certa pressão que a outra pessoa faz, pode vir de aspectos de antes da infância, de sentir que precisava estar o tempo inteiro se provando para as pessoas, precisava estar apaziguando brigas dentro de casa. Então pode ter aspectos mais profundos aí, mas é importante entender, a felicidade do outro não depende de mim, assim como a minha não depende do outro. Nós estamos aqui para juntos a gente ir no dia a dia dando o nosso melhor e lidando com as nossas próprias questões, confusões, mas é responsabilidade minha lidar com as minhas confusões, eu ir ali lidar com as minhas inseguranças, com os meus medos, buscar alternativas para fazer isso, assim como é responsabilidade do outro fazer isso por ele também. Eu apoio, mas não tem como eu fazer a terapia que o outro precisa fazer. E o 9º e último ponto, e mais comum, que eu até deixei ele aqui grifadinho, tem medo de expressar opiniões, porque percebe que sempre acaba em briga e não em compreensão. Eu quero falar que eu não fiquei bem com aquela situação. Eu quero falar que aquilo não foi bacana. Eu quero falar que eu tô triste, que eu tô chateada, que eu queria passar mais tempo com a pessoa, que eu queria ser mais vista pela pessoa. Eu quero falar esse tipo de coisa. Mas quando eu começo, o outro já fala, ixi, lá vem. Lá vem de novo, falando a mesma coisa, reclamando da mesma coisa, porque tu só reclama. E aí tu sente que tu não pode se expressar, porque sempre vai acabar do mesmo jeito. Porque não vai ter aquela compreensão vinda do outro, porque tu quer compreender o outro. Tu tenta, tu compreende, tu dá o teu melhor ali. Mas tu percebe que isso não vem. Então ao invés de falar, cansar, tu fecha. Tu não fala mais, tu não expressa mais, porque tu percebe que não vale a pena a discussão que vem após fazer isso. E esses são os sinais que acabam passando despercebido no dia a dia. E claro que não é porque uma dessas coisas acontece, 2 coisas acontecem, que tu tá em um relacionamento abusivo, que tu tá em um relacionamento tóxico. É a junção de muitas coisas. É a falta da reciprocidade, é a falta da atitude do outro também para fazer as coisas ficarem melhor, mais leves, tanto para ti quanto para ele. É a dificuldade em perceber que nós somos um time, a dificuldade em perceber que relacionamento não é competição, é essa união. Sou eu me trabalhando para estar cada vez melhor para mim e, consequentemente, estar melhor dentro do relacionamento,
e o outro fazendo o mesmo. Então, o que eu recomendo é que tu vá analisando tanto o relacionamento que tu tá hoje, se tu está em um, quanto relacionamentos que passaram pela tua vida, vai fazendo os checkzinhos aí pra ver se algumas dessas coisas estão em evidência. Por quê? Porque quando tu percebe o que tá em evidência, tu consegue também perceber aquilo que tu pode fazer por si mesma. As atitudes que tu pode começar a mudar aí para não permitir mais com que esse tipo de coisa aconteça. E também tu consegue filtrar, tu percebe, poxa, a pessoa tá se encaixando muito nisso aqui, a gente precisa mudar isso. No caso, eu preciso mudar isso, eu preciso não deixar mais esse tipo de pessoa entrar na minha vida. Por que eu tô deixando isso acontecer? Será que tem alguma feridinha aqui que eu não tô conseguindo olhar, que eu não tô conseguindo me acolher, dar pra mim aquilo que eu preciso e eu fico ali me mantendo em situações que me machucam por achar que é isso que eu mereço? Então, vai analisando esses sinais, analisa a tua realidade e tenta perceber como de agora em diante aceitar mais o teu poder, porque é assim que tu vai se tornar a prioridade. Primeiro tu se torna a prioridade de si mesma, depois isso passa pro restante da tua vida, tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Comenta pra mim como que ele te ajudou, quais insights surgiram aí. Lembra de me acompanhar nas outras redes sociais também, para que a gente consiga fortalecer ainda mais essa conexão e tu consiga fortalecer ainda mais a si mesma. Um beijo, muita luz na tua vida e a gente se vê no próximo vídeo.